Perfeito. Bom, pessoal, boa noite, alunos, alunas, boa noite, Aline. Que bom que vocês estão aqui participando de mais um evento da Faculdade IMES, né? Acho que a maioria aqui me conhece, só que nós estamos também com uma nova turma iniciando, que é a 8ª turma do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Tiago Baciotti Moreira, eu sou professor aqui eu estou aqui parando só para poder permitir o pessoal entrar na sala. Eu sou professor aqui do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do curso de Administração, do curso de Ciências Contábeis, do curso de RH e sou coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Estou na instituição desde 2018, né? Já trabalhei aqui com várias disciplinas e atualmente aqui à frente da coordenação. O curso de ADS já está com a sua 8ª turma. E essa 8ª turma começou na semana passada, né? Os alunos ainda nem tiveram aquela nossa tradicional aula inaugural. Por causa dessa semana agora de eventos, né? A aula inaugural seria hoje, só que vai ficar para a próxima semana. Nós estamos, então, iniciando essa semana de transição de carreira, que foi um pedido que chegou a nós, através de alguns alunos, de algumas alunas, a partir da nosso último evento. São dúvidas sobre como se comportar em entrevistas, como planejar a sua carreira de TI, como você pode turbinar as suas mídias sociais corporativas, né, o LinkedIn, para poder melhorar a sua visibilidade. Então, para isso, como sempre, nós trouxemos profissionais renomados, pessoas com alto conhecimento e gabarito na área, para dividir um pouco conosco, né, essas dicas, essas estratégias. E para a abertura dessa semana, né, a nossa palestra de abertura, nós hoje vamos ouvir um pouquinho a Aline. A Aline, eu já trabalhei com a Aline há alguns anos atrás, na primeira ou na segunda empresa de TI que eu trabalhei, conheci a Aline, e a gente sempre vem mantendo contato aí, graças às redes sociais, eu vejo que ela é muito ativa no trabalho que ela desenvolve, então eu a convidei para estar hoje aqui conosco, ela tem experiência, né, com profissionais em empresas de TI, eu a convidei para estar hoje aqui conosco nessa palestra de abertura, e a turma está chegando. Já temos 20 pessoas na sala, ó, mais um. Perfeito, mais um, a turma está chegando. Eu sempre, os alunos aqui já estão acostumados, Aline, eu sempre dou 3 minutos para começar o evento, né? Muito por respeito às pessoas que chegaram na hora, outras, né, que às vezes não conseguem, o pessoal vai chegando. Antes de passar a palavra para a Aline, eu só vou falar um alô aqui para o meu colega, meu amigo e meu colega professor aqui, professor Flávio. Oi, Flávio, o pessoal quer ouvir sua voz, fala aí. Tenta tirar do mudo, Flávio, eu acho que vai dar mais certo se você tirar do mudo. Deu? Flávio, nós não estamos te ouvindo. Deu? Tá ouvindo? Eu acho que ele está com um problema ali de... Oi? Agora sim. E agora? É Sim, porque... Mas o meu celular aqui é devagarzinho, coitado. Eu tenho um computador que é bom, mas tem um celular que não vale nada, quando ele abre mais que 2 aplicativos. E aí, Flávio, tudo Pessoal, certo? Estamos aqui, né? Começando mais uma turma, né? Vou esperar um pouquinho, né, para dar as boas-vindas, né? Só falar um oi. Eu acho que você pode já falar seu oi, porque já são 7h06, Flávio. Alô. Então tá. Bom, pessoal, então, o Thiago está falando aí, na realidade eu estou dentro de uma sala de aula aqui, eu estou dando aula, né, sou professor de matemática nesse horário aqui, mas estou entrando aqui só para dar as boas-vindas aí para mais uma turma da Faculdade IMES, eu, o professor Tiago e todos os outros professores aí, aqui do curso, tenho certeza que estamos aqui para acolher vocês da melhor maneira possível,
para desejar a todos vocês que esse curso seja muito produtivo, né? O Thiago, né, ele tenta fazer, na medida do possível, trazer as últimas novidades, as últimas interações aí que o mercado nos dá. Então, eu quero dizer que a gente vai estar aqui com vocês, que sempre que possível nós vamos estar aí sempre falando e conversando das últimas novidades do mercado, né? E que o curso EAD, né? Acho que o Thiago já falou um pouquinho, que vai necessitar de um pouquinho de vocês de assiduidade, né? De ter assim aquela garra para fazer, porque muitas vezes a pessoa começa e deixa ali meio de lado, porque não tem muito aquele compromisso com o horário, mas que precisa dedicar um pouquinho, mas fazendo isso, vocês conseguem fazer um excelente curso, tá? Eu não vou me alongar muito, tanto por conta da minha aula aqui, quanto dos outros aí que vão falar, mas é isso. Feliz curso a todos e nós estaremos aqui com vocês na medida que forem precisar. Professor Flávio, muito obrigado aí por suas palavras. Eu só quero comentar, pedir para o pessoal manter os microfones fechados, e aí, quando quiser fazer alguma pergunta, a professora Aline aí, ela vai organizar com vocês a melhor parte da dinâmica. Última coisa, pessoal que está chegando, eu sempre gosto só de reforçar, nós temos um link no site, onde todos os eventos eles são disponibilizados, onde os alunos têm acesso a um grupo no WhatsApp de informes. É um grupo que somente eu posto, tá? Boa noite, Renata, que chegou aí, Nivaldo, falaram boa noite. Então, esse link, guardem esse link, tem todas as informações. Bom, vou passar a palavra, então, para a Aline. Aline, mais uma vez, muito obrigado, seja muito bem-vinda à Faculdade IMES. Obrigado por estar conosco nessa palestra de abertura. O microfone é seu, o palco é seu, fique à vontade para conduzir a dinâmica da melhor maneira. Eu não vou te apresentar, eu vou deixar você se apresentar, que eu já olhei sua apresentação. Tá bom? Então, obrigado, Aline. boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade, esse convite do Thiago Bacciotti, né, para estar aqui com vocês. É uma honra mesmo, é uma área muito importante, essa área de tecnologia, né, que vocês estão. E eu sou casada, tenho 2 filhos e uma enteada, moro aqui em Uberlândia, sou psicóloga, trabalho com mentorias e consultorias nessa área de carreira, na área de gestão de pessoas, e trabalhei durante 17 anos como coordenadora de gestão de pessoas, de RH, na área de empresas de tecnologia, né? Então, foi uma delas foi onde eu conheci o Thiago, depois eu trabalhei em outras, e hoje eu sigo com as consultorias e com as mentorias. Então, eu atendo diretamente muitas pessoas procurando, né, uma orientação de carreira, uma transição, ou construir, né, um caminho de sucesso. E uma das coisas, na época que a gente fez o trabalho, né, na empresa de TI, eram os programas de estágio, né, então era uma parte que eu gostava muito, que a gente desenvolvia programas de estágio, programas de trainee, para as pessoas que estão estudando, né, poder ter essa oportunidade. Então, meu objetivo aqui hoje é compartilhar com vocês dessas experiências, compartilhar com vocês um pouco das coisas que eu vivenciei, mas das coisas também que esse mercado exige de nós, profissionais, para que a gente possa ter um aproveitamento melhor, né? Porque a carreira, ela começa a ser construída na hora que a gente toma uma decisão, na hora que a gente decide um curso, na hora que a gente decide uma área, nós temos ali já uma construção em andamento. Então, vocês podem, eu preparei uma apresentação com alguns tópicos, algo simples, breve, mas para ficar dinâmico, eu gosto dessa forma visual também, né, para que as pessoas possam assimilar. Então, eu posso disponibilizar também para vocês depois esse material, tá? Pode enviar para eles. Vocês podem abrir o microfone, ou se quiserem falar pelo chat também,
Eu não sei se na hora que abrir a apresentação eu vou conseguir ver no chat, mas aí você pode me falando, tá, Tiago? Se eles forem colocando Perfeito. perguntas, porque aí a gente pode ir trabalhando, né? Porque o objetivo é realmente, assim, trazer uma visão otimista para vocês, mas também ter um bate-papo, né? Para saber quais são as principais dores, dificuldades que vocês têm, para que vocês possam trilhar um caminho em direção ao sucesso, a uma carreira perene, né? Porque as oportunidades são diversas, né? E eu, assim, apesar de atualmente eu não estar dentro de uma empresa de TI, né? A empresa de TI está dentro da minha casa, né? Então, eu sou casada com um coordenador de TI, então ele trabalha home office, então é um assunto que eu estou sempre em contato e estou sempre participando de eventos de tecnologia, que é uma área muito boa. Tiago, então, assim, pode abrir a apresentação, por favor? Você consegue abrir ela, aquela que eu te mandei, ou você quer que eu abra aqui? Não sei como é que... Aline, se você tiver mais fácil para você abrir, eu agradeço. Beleza, está liberado? Sim, tá. Pode apresentar. Se você não conseguir, eu vou baixar ela aqui. Eu realmente não tinha baixado. Tá, eu vou abrir. Não, eu acho que vai dar certo, sim, tá? E depois eu vou passar para todos a sua apresentação. Tá, Já estamos vendo a sua tela, Aline. Beleza. Então, pessoal, como planejar a carreira em tecnologia, né? Estratégias para sucesso a longo prazo. Então, claro que, assim, nessa área tecnológica, o conhecimento técnico, ele é fundamental, ele é, assim, um ponto forte, né? Mas nós sabemos que o comportamento, as habilidades pessoais, né, as habilidades do seu desenvolvimento pessoal fazem muita diferença. Né? Então, aqui, essa sou eu, né, com as experiências que eu já tive. Como eu disse, eu atuei durante 17 anos dentro das empresas e tem mais ou menos uns 3, 4 anos que eu estou atuando só com consultorias e mentorias. Então, esse planejamento de carreira, olhar de forma estratégica, é o que faz a diferença para se ter um sucesso a longo prazo. Então, o que eu via muito, né, nas entrevistas, nos treinamentos, eram as pessoas que, às vezes, começavam, paravam, porque encontravam algum desafio no meio do percurso. E a área de TI ainda tem um ponto que muitas pessoas são autodidatas, então elas conseguem, às vezes, começar a trabalhar desde os primeiros períodos até os últimos, né? Dependendo da carga horária de faculdade, dependendo de como está as disciplinas, os horários, e hoje em dia as empresas absorvem muito, né, as pessoas que estão iniciando em diversas áreas. Só que, muitas vezes, isso não acontece de forma estratégica, né? Então, a pessoa vai para conhecer, de curiosidade, e às vezes encontra alguma dificuldade e para. Então, é um campo dinâmico, que está em constante evolução, e aí eu trouxe alguns tópicos, né, para que vocês possam olhar para esses objetivos profissionais nessa área de tecnologia. Então, um ponto que é muito importante, que para mim ele é um dos principais, é você definir quais são seus objetivos. Nós estamos vendo só o slide seu de título, tá? Não sei se você já passou para o próximo slide. Peraí, então, vamos lá. É porque nós estamos vendo a sua tela do PowerPoint aí, onde está mostrando o slide de título. Até se você quiser seguir por ela mesmo, não tem problema. Não está aparecendo ele inteiro? Aí, agora nós estamos vendo aí, defina seus objetivos profissionais. Isso, estamos vendo agora esse slide. Mas está dentro do PowerPoint, não só o slide sendo exibido, entendeu? Entendi. Está no modo de edição aí do PowerPoint. Acho que você pode seguir por esse modo, não tem problema, não. Tá, deixa eu só ver se eu tô... Eu não sei se você tem 2 monitores, pode ter sido isso, né? Não, eu tô com um só. Mas, vamos ver. Tá, eu vou ver se eu consigo, então, ampliar aqui, que aí é melhor. Isso. Tá melhor? Tá bom assim.
dá para a gente ler tranquilo. Obrigado, Então, Aline. vamos lá. O ponto-chave, né? Quando a gente pensa em carreira, em planejamento, onde começa? Você saber o que você quer e para onde você quer ir, né? Então, eu sempre pergunto isso para as pessoas que me procuram. Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Né? Onde você visualiza? Ah, Aline, mas às vezes eu não sei. A área de tecnologia tem diversas áreas. A linguagem de desenvolvimento, eu acho que eu nem sei contar quantas tem. Né? Tem área de suporte, tem área de teste, área de qualidade, de processo, de gestão, de programação, de análise de dados. Então, são muitas áreas. Mas você precisa de ter, pelo menos, um direcionador de onde você quer chegar em questão de salário, de cargo, de tipo de ambiente que você gosta, porque na época que eu trabalhei um tempo, foi na época, lá dentro das empresas, foi a época do boom do Google. Então, o Google era o referencial. Todo mundo queria trabalhar no Google, né, na empresa Google, porque tinha aquele ambiente que as pessoas podiam ir de roupas casuais, tinha um ambiente descontraído. Hoje em dia já não é assim, porque hoje em dia o trabalho está muito home office, então as pessoas já trabalham do jeito que elas gostariam, em casa, no seu ambiente. Então, ter esse objetivo, essa referência, é o que vai definir esta carreira a longo prazo. Porque se vai só na experimentação, você vai levar alguns anos para chegar numa carreira de sucesso, porque ao longo dos anos, nessa experimentação, você tem muitas áreas para você percorrer, né? Eu citei algumas aqui, mas sei que tem muitas outras. Aline, só para pegar aí o momento Pode da falar. sua fala, né? Porque eu acho que é uma coisa muito interessante. Definir bem seus objetivos profissionais. Às vezes também, né, Aline, o profissional, ele, como ele é muito cru e novo na área, ele não tem, às vezes, o conhecimento para já definir. Aí eu não sei, talvez nesse momento, um mentor profissional, alguém que é sênior, algum profissional da própria empresa, muitas empresas, inclusive, têm esses programas, né, de acompanhamento próximo de um sênior com um júnior. Eu acho que isso ajuda também a abrir mais os olhos, né, daquele profissional. É por aí? Isso auxilia, porque quando a gente fala de objetivo, nós estamos falando de propósito, de definição de propósito, né? Definir o que você imagina, por que você foi fazer essa TI? Por que você foi fazer esse curso? O que te levou para essa área? Algo te moveu dentro de você, ou foi alguém que te inspirou, ou foi alguém que, ou você mesmo, desde pequeno, gostava de jogos, gostava de tecnologia, foi estudando sozinho e viu esse como um caminho, ou foi alguém que você, foi onde você, te falaram que está tendo muita vaga, que está tendo muita oportunidade, que os ganhos são bons, são rápidos, então o que te motivou para essa busca? E por que eu falo isso? Porque essa é uma das perguntas principais num processo seletivo. Então, quando você vai para um processo seletivo, o profissional, o recrutador vai perguntar para você seu nome, sua família, seu histórico familiar. E a próxima pergunta é: qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Então, ter essa visão, né, de perspectiva, né, eu quero ser um gerente, não, eu quero ser um especialista em alguma linguagem. Tudo bem você não saber a linguagem, tudo bem, claro, são muitas, você ainda vai descobrir ao longo do percurso. Mas, não, você reconhecer que as habilidades que você tem, o que você tem de mais facilidade, o que você não tem, né? E aí é a hora que realmente um mentor, um professor mais especializado, ou um profissional da área, ou seja, um psicólogo, ou um profissional da área de TI, alguém que você se espelha, pode te ajudar nessa definição. Segundo ponto, a educação contínua. Então, vocês estão numa área que o volume de mudanças é muito grande, né? Então, estar sempre focado em participar de eventos da área, fazer cursos complementares, porque vocês sabem que na faculdade vocês vão ver ou ter um certo nível, né? E é natural. Ainda mais atualmente no EAD, que você tem que
fazer muitas coisas dentro do seu cronograma, da sua disciplina. Então, buscar essas certificações, linguagens, ferramentas, esse é um diferencial. Eu até estava estudando, né, grandes profissionais da área de TI, como o que criou o Facebook, o que criou o LinkedIn, o que criou o Instagram, do Google, o Facebook, o Elon Musk, que criou carros, IA, essas coisas todas que estão no momento, né, muito forte, todos falaram sobre isso. Educação contínua. Todos relatam que não pararam de estudar. Então, essa é uma área que exige bastante isso. E é outra pergunta que muitos recrutadores fazem, porque às vezes a pessoa chega e ainda não tem experiência, ainda não teve nenhuma bagagem anterior, mas eles perguntam, o que que você está estudando? O que que você está aprendendo? Em que você está investindo? Onde que está a sua atenção? E aí, no início, o que que eu recomendo? Especialize-se em um nicho, né? Porque se você sai, como eu disse, são muitas alternativas. Se você sai dando um tiro em cada uma, o que que acontece? Você vai se tornar um profissional generalista, que não é ruim, que é necessário também, mas no processo de formação, isso pode ser um pouco mais difícil de você abordar, porque a falta de aprofundamento, muitas vezes as pessoas não conseguem ter uma base sólida, né? Então, escolha um nicho, tem tantos outros. Pode falar, Thiago. Momentos que eu acho interessante que você falou, né? O Agrineilson falou assim, o Thiago é a referência mais palpável que temos. Obrigado, valeu. É que você falou a questão do generalista e do especialista, né, Aline? Eu acho muito bacana essa discussão. Porque, Sim. assim, eu te falo a minha carreira, eu já fui especialista. Sim. Hoje eu sou generalista. Agora, você ser generalista com uma carga de experiência é muito diferente você ser generalista no início de carreira. Né? Então, assim, no início de carreira, eu falo para o meu aluno, para a minha aluna, pega uma linguagem. Ah, mas tem tantas. Começa com Python. Fica bom em Python. Fica bom em PHP. Né? Vai para o Python. Estuda. Ah, eu quero trabalhar com front-end. Foca nisso. Você pode mudar muito bem. E outro ponto que você falou sobre o objetivo, que eu acho legal, o seu objetivo profissional de hoje, eu acredito, né, Aline, que não precisa ser o mesmo objetivo para daqui 10 anos. Não. Você pode ter o seu objetivo agora e não, agora daqui 5 anos eu quero virar agora um especialista em outra coisa, ou eu quero partir para a carreira de gestão, né? Mas é importante você ter um alvo, né? Um alvo pro agora, né? Isso que você falou é muito importante mesmo, isso é maturidade, né? Então, uma coisa é você que está aí 20, 25 anos, 30 anos no mercado, você falar, agora eu sou um generalista, porque você passou por muitas bagagens. Outra coisa são os alunos que estão começando terem essa visão generalista. Vão ficar perdidos, quando dá na metade do curso, já está com a cabeça cheia, né? Então, assim, até porque se vocês vão procurar uma oportunidade de estágio, o entrevistador vai te perguntar, qual área você gosta? Ah, não sei, ou todas, ou qualquer uma. Essas 3 respostas, bingo, não vai dar certo. Né? Então, você precisa de falar, não, eu estou gostando no momento dessa e quero conhecer, para no futuro eu chegar numa outra. Beleza, maravilha. Né? Então, ter esse norte inicial nesse momento que vocês estão de formação é importante. No momento, né, como o Thiago disse que ele está, e realmente eu penso que ele deve ser uma boa referência para vocês mesmos, né, porque eu também acompanho um pouco da carreira dele à distância, né, mas que já passou por diversas áreas, aí sim, já está numa posição de mentor, de orientador, de gestão, de coordenação, e aí sim, precisa de conhecer um pouquinho de tudo, né, porque tem que saber falar das ações, de diversos tipos de ações diferentes. Vamos lá, podem ir parando e perguntando. Eu sei que profissional de TI é mais caladinho mesmo, então por isso eu nem insisto tanto. Mas estou aqui. Vamos lá. Passou ou não? Passou, né?
Passou, Bom, passou. um colega aí me falou para fazer o F5, eu fiz, mas eu não sei se está dando certo. Vocês estão vendo a tela inteira? Você deu F5, mas nós estamos vendo ainda a sua tela do PowerPoint de edição. Eu acho que você pode continuar assim. Tá bom, tá O bom. objetivo é Então tranquilo. eu vou continuar assim. Nós já estamos aqui, viu, Aline, com 45 alunos, tá? O Que pessoal está chegando. maravilha, que maravilha. Sejam todos bem-vindos. Então, estamos começando aqui o bate-papo. Isso, E o Marcelo levantou. Desculpa, Aline, o Marcelo levantou a mão, Marcelo Pessoa levantou. pode perguntar. Vai me auxiliando aí. Falar ou perguntar? Olá, professora, boa noite, Thiago e demais. Eu fiquei com uma pequena dúvida, professora, se a senhora pudesse esclarecer, porque hoje, em meio a uma sociedade tão globalizada, né, a gente, por todos os lados, é bombardeado de informações, de cursos. A gente abre um Instagram da vida hoje, né, e torne-se programador em, sei lá, em 3 dias, e não sei o quê. É tanta coisa que a gente acaba ficando sem saber por onde começar. Nossa, e aí? Como a gente pode, levando essa perspectiva de especialização no nicho, né? Como a gente pode rever esse bombardeio de informações, de cursos, de direções? Como é que a gente pode fazer para centralizar mais em um nicho específico? É somente essa questão de gosto? Então, vamos lá. É por isso que eu falei do objetivo, porque se vocês não tiverem objetivo, realmente o bombardeio é imenso, não é só na área de TI, não, em todas as áreas, tá? Na minha área, que é psicologia, mentoria, tem mentoria de tudo, né? Então, assim, não é só no nicho de vocês. Por isso que o objetivo, você definir um objetivo, por exemplo, eu vou definir esse objetivo enquanto eu sou estudante. Enquanto eu sou estudante, eu preciso de um trabalho de 6 horas, eu gostaria de começar conhecendo X, Y, Z de linguagens, ou como o Thiago falou, do Python, ou uma área de qualidade, de teste, de software, enfim, você vai definir esse objetivo. Aí você vê dentro desse nicho quem são as referências, os profissionais referências, os cursos referências, as certificações que são importantes. Porque, às vezes, para mim, eu falo assim, faz uma certificação em Python, igual o Thiago Baciotti falou, foca em Python. Depende do que eu estou querendo, depende do que eu estou vendo, depende de onde eu quero chegar. Então, a definição desse objetivo, claro, é o que faz a diferença para que você defina quais cursos você vai fazer ou não. É a mesma pergunta da Ana Xavier, né? Se eu tenho algumas que eu indico de certificações. Não tem como eu indicar dentro dessa perspectiva que eu estou explicando para vocês, né? De o que vocês estão olhando para vocês daqui para frente. Então, eu recomendo assim, faz uma meta de 3 anos, depois faz uma meta de 5, depois vai para uma meta de 10, você vai fragmentando as suas metas, de forma que você consiga olhar em curto, médio e longo prazo. Na de curto prazo, que é essa de 0 a 3 anos, é onde você vai definindo quais cursos você vai focar ou não. Cursos e certificações, para ter esse propósito. Não, aí eu já estou visualizando um cargo de gestão daqui 5 anos ou daqui 7 anos. Então, você já tem que ir para uns cursos que não são só técnicos, você já precisa de ir para cursos de liderança, você precisa de cursos de comunicação, cursos de desenvolvimento pessoal, né, de gestão, para que você possa ampliar a sua rede de atuação. Não, eu gosto da parte técnica, eu quero ser um especialista técnico. Não, então você vai lá, fala assim, Thiago, me dá uma lista aí, eu quero essa área. Eu quero definir isso. Por isso que quando eu começo um trabalho de mentoria com alguém, a primeira coisa que eu faço chama PDI, é um Programa de Desenvolvimento Individual. Né? Aí ali a gente fala, qual é a sua meta? É isso, meta de curto prazo, meta de médio prazo, meta de longo prazo, cursos que você já fez, cursos que você gostaria de fazer, pessoas que você precisa de conhecer, tá até aqui na próxima pauta, né? Os networks, né?
Mas deixa eu só ler os comentários aqui antes de eu passar para essa parte. Te atendi? Pode perguntar mais, tá? Ó, o Paulo Alisson falou. Me frustrei, inclusive, no mercado por ser um júnior generalista, queria ser full stack sem ter uma base estruturada. Isso, então, ó, já deu um exemplo legal. Base estruturada é uma coisa que faz diferença para que vocês consigam ter uma carreira sólida. O Arthur está contando aqui. Sou mecatrônico industrial e a indústria 4.0 está toda integrada ao TI. Quero fazer integração de sistemas, gerenciando as máquinas através dos sistemas. Perfeito, isso é um objetivo, Arthur. Então, o que é que você vai buscar? Você vai buscar essa rede de conhecimentos, cursos, mentores, instrutores, professores, profissionais, empresas. Vocês vão virar um pesquisador, para que você possa ter esse pacote com você na sua formação. Pode falar, Thiago. Aline, só para poder pegar o momento aí, eu quero aproveitar a fala do Paulo Alisson ali, que ele falou que se frustrou, né? Sem ter uma base estruturada. Não existe a bala de prata. Fala assim, olha, você vai seguir isso, fazer isso, isso e isso. Mas, em linhas gerais, um profissional de TI, digamos que ele queira seguir para a linha de programação, de desenvolvimento. Eu sempre falo que tem profissionais que saem da faculdade e nunca vão programar na vida, tá tudo bem, a pessoa vai seguir qualquer outra área. Mas vou dar um exemplo da programação. Você tem que ter um conhecimento razoável em uma linguagem. Porque se você pegar uma linguagem, eu gosto de citar o Python, que ela é muito fácil de aprender. Você vai pegar todo o paradigma de desenvolvimento orientado a objetos. E você pega um conhecimento em banco de dados. Você tem um conhecimento em uma linguagem de programação, você tem conhecimento em banco de dados, que eu tenho, inclusive, passo para os alunos um curso lá de SQL, né, por exemplo. Isso aí já vai te dar um diferencial bacana. Técnicas de deploy, Git, tudo que é obrigatório, ok, também. Mas assim, se desde o início você que está com a cabeça voltada para esse objetivo de ser programador nesse momento da sua vida profissional, domina uma linguagem de programação, domina banco de dados, né? E tudo que a gente aprende num curso universitário coadunam ali um conhecimento, tá, para te formar. Só que você não pode se sustentar só com o que tem na faculdade, né? Porque você tem que, é o que a Aline vem falando aqui desde que ela começou. Então, só queria trazer esse ponto aí com relação ao desenvolvimento, que foi o que o Arthur comentou. Vai, Aline, desculpa aí, pode continuar. Isso mesmo. Não, boas dicas. Então, pessoal, vamos lá. Construa uma rede de contatos, de network, né? Então, isso que o Thiago está falando, que eu estou falando aqui também, a gente precisa de abrir um pouco a nossa caixinha, né? E ir em busca de outros profissionais, pessoas que a gente possa trocar ideias, porque isso facilita para a gente ter as primeiras oportunidades. Seja dentro da universidade, seja com amigos, seja nos ambientes profissionais também, para que vocês possam estar nessa rede e trazer mais informações práticas para o dia a dia de vocês, e não ficar só na idealização. Outro ponto, experiência prática e projetos pessoais. Então, eu sempre recomendo, façam estágios dentro da faculdade, fora da faculdade, ou faça você mesmo os seus experimentos com seus amigos, os seus projetos, coloque o seu conhecimento em prática, porque isso faz a diferença também quando você vai para um processo seletivo, ou quando você vai para uma oportunidade profissional, e para que você possa também, nessa construção de carreira a longo prazo, que você tenha bagagem prática, né? Então, por ser uma área muito técnica, então, é importante que você tenha essa experiência. Vai fazer seus projetinhos, né? Esses projetos, eles enriquecem a sua base. Aprenda a resolver problemas complexos. Então, o que acontece, né? Eu falei para vocês dos desafios. Quando chega, às vezes, numa oportunidade, tem os seus desafios e muitos desistem, né? Então, os problemas fáceis, gente, hoje em dia, as IA resolve. Né? Facinho, você joga lá, ela te dá solução para tudo, pronto, com exemplos. E aí, qual que é o nosso diferencial?
são esses problemas complexos que exigem a inteligência humana, o raciocínio, a nossa habilidade de comunicação, de negociação, de empatia, de ponderação, de resiliência. Então, é nessa hora que nós temos a nossa capacidade humana de diferencial. Então, aprender a não desistir diante de problemas complexos, seja técnicos ou seja na administração pessoal de si mesmo, é muito importante. Buscar feedbacks, né, e melhorias contínuas, isso é muito forte e importante também, porque nós, muitas vezes, temos receios, né, de sermos julgados, de sermos avaliados negativamente, mas são nesses momentos, né, que temos uma visão mais ampla nossa, uma visão externa, uma visão de quem está ao nosso redor, e é onde a gente pode ir moldando e traçando esses nossos objetivos e essa nossa trilha de aprendizagem contínua na área de carreira. Vamos lá, deixa eu ver. Marcelo levantou a mão, Aline. Pode falar, ou perguntar. Eu só queria, assim, falar uma experiência pessoal sobre esse ponto 7, né, sobre a questão de feedback, o anterior, lá, o network. A importância disso teve uma grande relevância na minha vida, sabe, esse tipo de contato, porque eu sou literalmente muito novo na área de TI, sabe? A única coisa que eu sabia fazer era mexer, enfim, no pacote Office, ligar e desligar o computador, e agora a gente, me aprofundando nesse curso, né, de ADS, muitos leques se abriram e os contatos de pessoas já experientes na área, que já atuam, enfim, vão, de certa forma, dando norte. Olha, tu não faz isso, tu faz aquilo, enfim, o mercado não funciona mais desse jeito, está funcionando assim, tal linguagem é muito importante para tal área, com o que é que você se identifica mais, tu pode seguir dessa forma, né? Enfim, essa rede de apoio, né, é muito importante, pelo menos para mim, a experiência tem sido muito positiva. Só queria dar essa contribuição. Ótimo, muito bom. E você vai ver, Marcelo, que não é só agora, não. Em todos os momentos. Todos os momentos, né? No ambiente profissional, o Tiago deve lembrar que, assim, um projeto se faz com muitas mãos. Então, você precisa de estar aberto para fazer esse network, porque muitas vezes é isso que facilita as coisas serem resolvidas. E assim, também, como vocês estão nesse ambiente acadêmico, na academia também, né? Na universidade também. Então, ter esse contato com outros colegas, às vezes de períodos mais para frente do que o que você está, ter esse contato próximo com os professores, com toda essa parte de coordenadores, e com profissionais que já estão na área também, porque vocês vão ver que pode até ser que você trabalhe sozinho na sua casa, mas o seu trabalho, ele está ligado a muitos. Você pode ter certeza. Em TI, é difícil você ter uma coisa que não é ligada a outra, né? Então, às vezes, não é uma equipe, mas o seu trabalho é parte de um processo de uma outra pessoa. Então, vocês terem essa abertura, né, para que vocês possam ampliar esse leque de pessoas, de rede de apoio, de rede de contatos, faz muita diferença. E é de onde vem os feedbacks também. É de onde vem os feedbacks, é onde vem aquele toque, aquele conselho, aquela orientação, para que você possa estar melhorando. Ficar atento às tendências de mercado, né? Então, saber o que é no momento o mercado está buscando mais, isso é muito importante também, porque muda muito. Desenvolver as suas habilidades soft skills, né? Que são as habilidades comportamentais. O Tiago me disse até que você vai ter uma pessoa que vai falar mais sobre isso hoje, então até não vou focar tanto nisso. Não vai ser hoje não, viu, Aline? Fica à vontade aí para comentar sobre soft skills. Tá, então tá bom? E essa, assim, já que eu te interrompi mais uma vez,
Eu Você gosto pode me muito. interromper todas as vezes que eu precisar. Eu prefiro assim, tá, pessoal, do que eu sair falando, e vocês ficarem com dúvidas, vamos conversando. Eu prefiro nesse modelo de bate-papo mesmo. Eu também, eu acho que assim funciona, flui bastante, né, Aline? Essa parte de soft skills, eu sempre falo aqui para os meninos e para as meninas o quão importante é, né? Hoje você fez um comentário aqui, né? A turma de TI é um pouco mais quietinha. Eu tento não falar isso, Aline, porque eu tento falar para a turma aqui que todos precisam ter essas habilidades pessoais, interpessoais, todas desenvolvidas. Eu já contei uma história aqui para o pessoal, que uma empresa que eu prestei serviço, nós tínhamos ali um analista que ele era sênior, ele queria se tornar especialista, mas ele era muito introvertido, introspectivo, e a gente precisava, um especialista, ele tem que apresentar soluções, né? Um sênior precisa estar fazendo apresentação, tem que estar em contato constante com os stakeholders ali do projeto. Então, nós sugerimos, né, para ele fazer todo um trabalho, ele foi acompanhado para melhorar suas soft skills e aí se tornar um profissional ainda melhor, né? Então, a preocupação com soft skills, eu acredito que ela tem um ponto muito importante paralelo ao conhecimento técnico desde o início. Você falou sobre, só o último ponto aqui, que o aluno, o colega falou sobre networking de profissionais, né, Aline? O ano passado nós tivemos 3 eventos, esse ano já é o 3º evento que nós estamos fazendo, trazendo pessoas, trazendo profissionais, para sempre trazer para a turma essa visão, o que o mercado está fazendo, né? O que o mercado pede, justamente o pessoal ficar atento e tomar cuidado também com aquilo que é só um hype, né? Que vai passar muito rápido, né? Então, não é fácil, né, Aline? Você tá antenado e não se deixar levar para uma onda errada também, né? Mas é só isso que eu queria contribuir. Isso. E esses eventos que vocês fazem são fundamentais para essa construção dessa rede, dessa visão, porque sozinhos, né, tem aquele ditado, sozinhos nós vamos até certo ponto, mas juntos a gente pode ir mais longe, né? Então, esse caminho de ter apoiadores facilitando, né, nosso desenvolvimento é essencial. E aí, dessas soft skills, né, habilidades interpessoais, eu destaco 3, né, que são muito necessárias para o desenvolvimento de vocês, né? E eu fiz esse comentário, né, deles serem quietinhos, realmente porque é um estereótipo, né, que a área de TI tem, mas que os que não têm esse perfil se destacam, né? Então, isso é importante eu falar. Por exemplo, comunicação eficaz, saber explicar os conceitos complexos de forma clara, saber se posicionar, saber falar sobre o que você está fazendo, explicar o que você está pensando, a forma que você está criando as coisas que você cria, poder perguntar, se posicionar, saber ouvir, porque isso é muito importante na comunicação, a gente saber ouvir o que está sendo pedido, porque quantas vezes os problemas na área tecnológica acontecem, porque as induções, as suposições, eu supus que era isso e fiz, né, e isso às vezes vira um problemão. Aprender a trabalhar em equipe, né, como a gente estava dizendo, a maioria dos projetos exige colaboração, né, é você entender o todo, que aquele pedacinho que você está fazendo, ele faz parte de um todo maior, e quais são as consequências disso. Então, saber pedir ajuda, saber oferecer ajuda, né, saber perguntar o que não sabe, ensinar o que já sabe, e fazer essas parcerias, porque faz muita diferença. Para liderança, mesmo para essas pessoas mais técnicas, né, da área de desenvolvimento, engenharia, a habilidade de liderança, ela é muito útil para que você avance na sua carreira, porque ser líder de si mesmo nos leva para um lugar de crescimento, onde eu aprendo a gerenciar meu tempo, a gerenciar pressão, porque a área de TI é um trabalho
trabalha muito sobre pressão, prazos, resiliência para, às vezes, poder reconhecer as falhas, os erros e dar a volta por cima e recomeçar. Paciência, perseverança, de gestão de conflitos, porque gera muito conflito, às vezes, na entrega de resultados. Então, essa liderança passa pelo autoconhecimento. Então, hoje em dia, é essencial que todo profissional da área que for tenha uma busca por um autoconhecimento. Conhecer mais de si, saber quais são suas limitações, quais são suas forças, quais são suas fraquezas, quais são os desafios que você tem, quais são as oportunidades que estão disponíveis para você, fazer uma listinha aí das suas habilidades, daquilo que você quer desenvolver em você. E escrever, né, Aline? Essa listinha é realmente escrever, anotar o que você é bom, fazer essa análise, essa autoanálise, né? Tem até um exercício que é da análise SWOT. Depois eu posso mandar para vocês. Manda que eu passo para o pessoal. E só para te falar que tem 3 comentários depois para você ler, tá, Aline? Tá. E aí, nessa análise SWOT, você vai trabalhando os seus talentos e suas habilidades, né? Para que você possa ir identificando. Eu tenho facilidade nisso, as pessoas me elogiam por causa disso. Esse aqui é um ponto que eu vejo de melhoria, esse aqui é um ponto que eu vejo que eu preciso de desenvolver. Pode ser, às vezes, sou muito tímido, eu sou muito fechado, sou muito introspectivo, mas eu quero trabalhar numa área de gestão. Então, nesse foco, nesse objetivo, eu preciso desenvolver isso. Quais oportunidades que eu tenho para desenvolver? Quando me chamarem para uma palestra, eu vou dar palestra. Quando me chamarem para uma reunião, eu vou me colocar à disposição para opinar. Eu vou fazer, nos trabalhos, eu vou me dispor a apresentar esse trabalho, né? Então, coisas que a gente vai moldando para que a gente consiga ser um profissional diferenciado. Vamos lá, eu vi que tem alguns comentários aqui, vou ler. Eu quero muito me especializar em linguagem C e linguagem Python. Quero muito aprender a desenvolver, criar aplicativos. Esse é meu maior desejo e sonho. Por isso entrei nessa área, porque sou encantada, apaixonada nisso. Sempre fui. Excelente, Natália. Isso é um objetivo claro. Esse é um objetivo definido. Aí, o que eu te dou mais uma dica, né? Em quanto tempo você quer aprender a linguagem C e Python? O quanto você está disposta a se esforçar para que isso aconteça dentro desse prazo que você estabelecer. Que aí você vai tornando isso palpável, né? Esse sonho se concretizar. Porque, pessoal, nós precisamos mesmo ter sonhos, ter metas, ter objetivos claros. Isso faz com que a gente suporte o processo de aprendizagem, o processo de educação continuada, o processo de lidar às vezes, com os feedbacks negativos, com o sim, com o não. Então, é isso que faz a diferença. O Leonardo está falando aqui, né? Soft skill é presente e futuro, pois com as IAs, a todo vapor, tudo ficará muito mecanizado. Quem investiria em habilidade comportamental e emocional se destacarão. Exatamente. Inteligência emocional é a chave para que a gente possa se desenvolver numa carreira a longo prazo, para que a gente possa ter uma carreira de sucesso, próspera e constante. Porque saber lidar com as nossas emoções, saber lidar com o quem sou eu, o que eu posso oferecer, hoje em dia não tem IA que ensina, ela pode até falar assim, faça terapia, né? A terapia vai te ajudar a desenvolver essas emoções, mas o grande diferencial hoje, humano, é essa habilidade mesmo, tem razão, Leonardo. A Renata está dizendo aqui que ela começou com HTML e de forma progressiva, sou totalmente leiga no assunto. É isso aí, mas o importante é começar. Então, isso já faz muita diferença, porque você vai perceber quando você vai para esse exercício prático, aquilo que você ainda tem de limitação e você pode traçar um plano de ação para isso. Né? Vou fazer mais um curso, vou me aproximar daquele colega que tem mais facilidade, vou conversar com o professor, vou
buscar ler mais sobre o assunto. Então, isso, vou ver vídeos no YouTube, você pode montar um plano de ação. Meu sonho é trabalhar na Red Hat Enterprise. Estou estudando muito para isso. Top. Muito bom. Natália, mesmo fazendo faculdade, posso falar que sou leiga em quase todos os assuntos relacionados à linguagem de programação. Por isso, quero me especializar nas linguagens que eu quero. A única coisa ruim para nós é conseguir estágio, porque é literalmente horrível. Eu estou em vários processos seletivos, porém, se é estágio, eu estou estudando e quero uma vaga, não tenho que ter experiência nisso. E é difícil porque eles querem que você faça o estágio já com experiência aqui em São Paulo. Tem sido difícil, viu? Então, Natália, esse é um ponto importante, né? Porque, antigamente, as buscas por estágios eram de profissionais nos últimos períodos. Então, considerava-se que o estagiário já vinha com algum estágio feito, às vezes, dentro da própria universidade. E hoje não, hoje, né, tem estágios que pegam desde o início, desde os primeiros períodos. Por isso que eu estou recomendando para vocês que vocês façam projetos pessoais de vocês, e que isso fique claro quando vocês forem participar de um processo seletivo, ou participarem ou colocarem até mesmo no currículo, desenvolvi um projeto, um aplicativo XYZ, utilizando linguagem tal, e durou 3 meses. Coloquem isso no currículo de vocês, falem sobre isso nas entrevistas, porque muitas vezes isso chama atenção, isso mostra o diferencial do profissional que já está buscando aplicar esse conhecimento técnico na prática. Então, essa é a dica que eu dou, tá, Natália? De que você já experiencia alguma coisa caseira mesmo, sua, com alguns amigos, ou sozinha, mas que você coloque isso no seu currículo também, e no momento que você for fazer a entrevista, para que você possa ter esse treino. Quero fazer pós em computação quântica. Legal. Não conheço ainda. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos seguindo. Podem ir comentando que eu vou parando e vou lendo aqui, tá? Já estamos quase acabando. E aí, o último tópico que eu trago para vocês é prepare-se para a transição entre papéis. Então, é o que o Thiago falou. Né, dentro desses tantos anos de experiência, ele já passou por vários papéis. Hoje, ele se coloca como um generalista, né, pela bagagem. E isso acontece muito mesmo. Às vezes você começa numa área, e aí depois é necessário em outra área, e você demonstra uma abertura para aprender, uma facilidade para aprender aquela outra área, e é necessária essa migração. Né? Então, a gente também ter essa abertura facilita, porque hoje o mercado quer profissionais que consigam atuar em pelo menos 2 ou 3 áreas diferentes. Né? Então, ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento, então é importante que você se prepare para isso. E que você saiba que, outra transição importante, quando você sai da universidade e vai para o mercado de trabalho, no mercado de trabalho, as pessoas buscam lucro e resultados. Então, e na universidade, elas buscam capacitação, de capacitar. Então, são focos diferentes. Então, aproveitem esse momento que vocês estão na universidade para terem todo o apoio que vocês precisarem. Porque no mercado de trabalho, você tem que conquistar esse apoio, e esse apoio, muitas vezes, ele é cronometrado, porque tempo é dinheiro, né? Então, nem sempre você vai ter todo aquele tempo dentro do ambiente profissional para que você tenha uma formação. Claro que muitas empresas hoje em dia já têm programas de treinamento e capacitação muito boas. Mas é assim, a aula, treinamento de Python, 1 semana. Pronto, aprendeu bem, não aprendeu, eles já estão considerando que você já sabe. Né? Não vai ter nenhuma provinha para falar assim, sabe ou não sabe. É assim, te dei um treinamento, na semana que vem você já vai para a prática.
e eles já querem o resultado. Então, aproveitem essa fase que vocês estão, de estudantes, de formação, porque o apoio é diferente. Então, essa transição também é importante vocês saberem que acontece. Então, esse planejamento, né, como eu disse no início, exige esse foco, propósito, dedicação e persistência, né? Não podemos desistir diante dos primeiros desafios, porque isso faz com que você também seja um profissional mais maduro. E o que o mercado mais está buscando? Né? Habilidades técnicas sólidas, por isso que eu tenho recomendado esses estágios ou projetos integradores dentro do período de formação mesmo. Capacidade de resolver problemas, então, TI é contratado para propor soluções para todos os tipos de negócios possíveis. Então, vocês precisam de ter essa habilidade, de pensar em solução, não ficar focado só no problema, para que isso não atrase as entregas. Adaptação e aprendizado contínuo, habilidades de comunicação, experiência prática, capacidade de trabalhar sob pressão, que é os prazos, né? Então, prazo, metas, estão presentes em todas as áreas da área de tecnologia. Iniciativa e proatividade. Esse era outro ponto que, quando eu trabalhei nessa área de gestão de pessoas, a gente tinha muita dificuldade de ensinar e de desenvolver essa habilidade nos profissionais. A maioria aguardava. Então, assim, esperava alguém lá perguntar se tinha algum problema, e esperava para a pessoa chegar lá para perguntar se está pronto ou não, se sabe ou não, se está precisando de ajuda ou não. Esperava, às vezes, o problema acontecer. Então, o profissional diferenciado, ele se antecipa. Ele tem iniciativa, ele tem proatividade, ele busca, ele vai atrás, ele se mostra um profissional em movimento, não é um parado, estagnado. Então, isso faz muita diferença, e nos processos seletivos também, às vezes, eles fazem perguntas. Me conte uma situação onde você teve um problema e a iniciativa que você teve para resolver esse problema. Para medir como que é a linha de pensamento de vocês, a agilidade de vocês para resolução de problemas e se vocês têm iniciativa para isso ou não. Mentalidade de crescimento. Então, está sempre olhando, sabendo que hoje você está num nível, amanhã você pode estar em outro. Claro que exige dedicação, paciência e persistência, mas a mentalidade de crescimento é o que eu expliquei mais cedo. A gente não para diante dos desafios, a gente encara os desafios, a gente se desenvolve, a gente pensa nessa visão, nesse objetivo maior, nesse propósito maior, de onde eu quero chegar e o que isso vai trazer de benefício para a minha vida e para outras vidas. Ética profissional e responsabilidade. Então, ética também é outro assunto muito forte dentro das empresas, porque vocês lidam com informações sigilosas, vocês lidam com profissionais de diversas culturas, ideologias, formas de pensar, histórias familiares, histórias profissionais, educacionais diferentes. Então, ter uma postura ética, que é de não ficar reclamando, não falando mal dos outros, não passando informações, sendo responsável por aquilo que é de passado, tendo esse compromisso, se mostrando uma pessoa respeitosa e de moral, também hoje em dia é um diferencial. Porque, às vezes, as pessoas estão muito nas suas dores, e aí isso não se aplica com inteligência emocional no ambiente de trabalho, e isso gera conflito e confusão. Onde que estão, né, essas oportunidades? Então, no LinkedIn, nas plataformas de buscas de empregos, nas empresas de TI, nas universidades, nos eventos corporativos, nos eventos da própria universidade, tem muitos grupos de TIs, então,
as oportunidades estão em muitos lugares, né? Então, saber procurar, se colocar à disposição, mesmo que no momento você não esteja interessado em nenhuma vaga. Às vezes, você só pesquisar para você saber como que é muito importante. E aí eu deixo uma frase para vocês refletirem, né? A vida recompensa o que fazemos com excelência e consistência. Então, tudo aquilo que a gente mantém ali, buscando a melhor, igual a alguns comentaram aqui, né? Não, eu estou fazendo curso, eu estou buscando, eu estou estudando, me especializando, correndo atrás. Isso é buscar ter essa excelência. Né? Ah, eu não desisti, não está sendo fácil, não, sou iniciante, sou leigo, mas estou rompendo, estou aprendendo a ligar o computador, aprendendo algumas coisas. Isso é consistência. Então, isso traz na lei do retorno essa recompensa para vocês, que são as boas oportunidades, que são o salário é um benefício que você tem, as remunerações, e estou lendo aqui, uma boa prática é disponibilizar os seus projetos pessoais no GitHub e no currículo deixar o link para o projeto. Isso mesmo, Douglas. Atualmente, assim, os processos seletivos são feitos, hoje em dia, a maioria olha o próprio LinkedIn, né, do profissional, e você manda os projetos no GitHub. Eles avaliam projetos, nem sempre é só o currículo eles olham no LinkedIn. Então, hoje em dia, é muito assim na área de TI. Então, quem não conhece o GitHub, né, quem não sabe como funciona, o professor Tiago está aí, para dar umas dicas para eles. E aí a pergunta, né, você se sente preparado para tudo isso que vem desse mercado, para tudo isso que vocês estão escolhendo passar, trilhar? Toda carreira tem seu desafio. O que diferencia é a nossa disposição. Sermos profissionais dispostos a aprender, a vencer, né? A gente não pode se colocar só nas reclamações, nas críticas de como as coisas são feitas. É melhor a gente buscar conhecer e estudar, se capacitar. Essa é a hora dessa capacitação. Essa é a hora de vocês testarem, errarem, aprenderem e acertar. Essa é a hora, esse é o momento. Mas é importante vocês se prepararem. E com inteligência emocional, com habilidades técnicas, com comunicação, com essa persistência e com essa disposição, né, para vencerem os obstáculos. O currículo, né? Muitas pessoas me perguntam, como eu estava dizendo para vocês, a maioria hoje busca, pedem para vocês mandarem os projetos pelo GitHub ou alguma outra ferramenta que tenha os projetos. Então, vaga de TI, vocês podem ter certeza que eles vão estar procurando os projetos de vocês. Seja projetos caseiros, sejam projetos acadêmicos ou sejam projetos profissionais. E é importante você colocar no seu currículo as habilidades técnicas que você já tenha, as coisas que você conhece, mostrar suas soft skills também, as qualificações, experiências. Então, e deixar claro, né, no seu currículo a sua capacidade de aprender, se adaptar e resolver problemas. Mais uma vez, a palavra aqui, resolver problemas. Então, essa é uma habilidade diferenciada para que vocês possam ter, para dar certo. E aí tem essa frase, né, da Mary, que diz, todos nós somos obras em andamento. Então, fiquem tranquilos, né, que vocês estão aprendendo, vocês estão se formatando, e vocês vão continuar essa obra por muito tempo. Né, Tiago, você pode contar aí da sua experiência. Quantos anos aí está essa obra? Está acabada? Com certeza não.
né? Com certeza está aprendendo, se desenvolvendo. E assim somos nós na nossa carreira também, somos nós no nosso desenvolvimento. Então, resumindo, né, essa noite, esse bate-papo, eu deixo 3 pontos muito importantes. Definir um objetivo, se movimentar para ele, não desistir e saber que tudo que vocês fazem nesse momento de capacitação é importante e vocês podem compartilhar isso quando vocês forem para o mercado de trabalho, que vai fazer a diferença. Se precisarem, chamem mentores, chamem professores, chamem orientadores, profissionais mais experientes, para que vocês possam ter essa base, esse suporte, sabendo que quando vocês estiverem no mercado de trabalho, a busca e o objetivo é por resultado e por solução de problemas. Então, vocês são solucionadores de problemas com os conhecimentos tecnológicos, com as habilidades de vocês, e isso é maravilhoso, porque tem um livro que chama Encontre o Seu Porquê, do Simon Sinek. É um livro que fala de propósito. E nesse livro de propósito, ele fala sobre isso. Quem não tem um porquê, não sabe o que faz, né? Então, ter esse porquê, ter esse direcionamento para a vida de vocês, vai fazer a diferença para vocês suportarem o processo. Então, isso é o que transforma essa carreira de vocês em uma carreira de sucesso a longo prazo. E pelo que eu percebi, senti aqui pelos comentários, parece que é uma turma muito dedicada, né? Uma turma muito interessada. Eu acho que, assim, eventos como esse trazem um enriquecimento muito grande para a formação de vocês e ver vocês dispostos, né? Porque essas partes online, geralmente, assim, vem uns 15 e, assim, de câmera fechada, e se alguém pôr um ponto ali, foi por engano, né? Então, assim, essa participação, esse interesse, isso mostra que, com certeza, vocês já estão caminhando nessa obra aí de construírem a melhor versão de vocês mesmos, para vocês poderem serem protagonistas da carreira de vocês. Isso é importante. Não espere alguém fazer a carreira de vocês. É vocês que fazem a carreira de vocês todos os dias, com as atitudes que vocês têm, com as coisas que vocês aprendem e com tudo que vocês vão desenvolvendo. É isso. Perguntas, comentários, contem comigo, né? Eu tenho alguns programas de mentorias, depois eu posso passar aí para o Tiago compartilhar com vocês. Vou deixar para vocês de brinde aí o exercício da análise SWOT, né? Que é para vocês fazerem um exercício das habilidades de vocês. Vou mandar para ele e façam com carinho, que isso vai ajudar vocês a definir os objetivos e as metas de vocês. Que legal, que bacana, que show, Aline. Nossa, sensacional. Realmente muito produtivo que os meninos estão falando, e os meninos e as meninas estão falando aqui. Eu quero destacar, que você trouxe 3 destaques, né, Aline? Mas você falou uma frase que eu achei legal. O mercado quer um profissional em movimento. E o profissional em movimento, você resume um monte de coisas. Você resume a iniciativa, você resume o estudo contínuo, né, a pessoa estar disposta. E a sua frase no final, você falou consistência. Consistência é um conceito que eu gosto muito. O primeiro livro que eu escrevi se chama Consistência, né? Que é aquela habilidade de você, é aquele superpoder de fazer um pouquinho todos os dias. E as primeiras vezes que você faz aquele pouquinho, você vai errar pra caramba. Você vai compilar e vai só dar errado, até você começar a acertar alguma coisa. Mas a diferença entre o seu conhecimento atual, né, e o próximo nível é essa consistência. Então, acho que essa mensagem sua final foi realmente muito boa. E eu já estou pensando aqui lá na frente, Aline, você vai me mandar depois os detalhes da sua mentoria, eu vou divulgar para os meninos, o presente também da análise SWOT, né? E eu estava pensando que numa próxima oportunidade, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma entrevista simulada, tanto técnica quanto de FIT, de RH. Vamos escolher aqui 2 alunos para você fazer uma entrevista, e eu também fazer uma entrevista técnica, por exemplo, e todos os demais ficarem assistindo. Eu acho que vai ser um exercício bem bacana, né?
para a gente fazer uma próxima oportunidade. E aí, o Paulo já falou aqui, ó, merece outra, professor, um conteúdo top, precisam um TBT. Que legal. Bom, é isso então, Aline. Eu quero agradecer demais a sua disponibilidade. Vou guardar, se me mandar o material, vou passar para os meninos e para as meninas. E eles estão perguntando, né? Todas as nossas aulas ficam gravadas e eu coloco lá numa área especial do site, que é o Megathread. Tudo da IMES de sistemas eu coloco lá. Então, a sua palestra, nós chegamos a ter 50 pessoas. Aí o pessoal vai saindo, voltando, estamos com 46. E muito mais vão assistir, que eu vou divulgar. Nós já temos aqui 1.200 alunos de análise e desenvolvimento de sistemas, somando todas as turmas. Vou mandar para todo mundo. Muito obrigado, Aline, por estar aqui com a gente nessa abertura. E obrigado a todos os alunos, todas as alunas, e o professor Flávio, os professores que passaram por aqui também. Nós começamos a nossa semana muito bem com a sua apresentação. Obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, e desejo aí sucesso para vocês, que vocês tenham uma carreira constante aí e de muito crescimento. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado. Até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.